Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Trânsito. E o papo de hoje é sobre uma infração que pode parecer pequena, mas, na verdade, é muito séria. Transitar com o veículo em gramados e jardins públicos. Pois é, a gente vai desvendar o que a lei de trânsito diz sobre aquela tentação de cortar caminho pela grama. Sabe, quando o trânsito está todo parado e aquele gramado do lado parece um convite para fugir do congestionamento? Então, essa ideia pode custar bem caro. E não é só no bolso, não. É sobre cuidar dos espaços que são de todo mundo. Para a gente começar, vamos direto ao ponto. Como é que essa infração é registrada oficialmente lá no nosso Código de Trânsito? Olha, a regra é bem clara e está toda detalhada na ficha de fiscalização. A descrição resumida é essa aí: transitar com o veículo em gramados e jardins públicos. O código que o agente de trânsito usa para autuar é o 581-93, e tudo isso com base legal lá no artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro. E por que essa regra é tão importante, afinal? Bom, é porque as consequências são pesadas de verdade. Vamos dar uma olhada no tamanho do estrago que essa infração pode fazer, tanto no bolso quanto na carteira de motorista. Para começar, a gravidade dela é a mais alta que existe. É uma infração classificada como gravíssima. Só isso já acende um baita sinal de alerta, né? E o que isso significa na prática? Significa uma bela pontuação na carteira. São 7 pontos diretos na CNH. Ou seja, com uma única infração dessas, você já compromete bastante o seu limite de pontos. E o impacto no bolso, então? Nem se fala, ele é bem severo. O valor da multa para uma infração gravíssima nesse caso é multiplicado por 3. Então pode ter certeza, não é uma multinha qualquer, o prejuízo financeiro é grande. Agora, para não ficar nenhuma dúvida, vamos entender direitinho o que a lei considera como gramado ou jardim. Porque, acredite, a definição é mais específica do que a gente imagina. A definição de gramado, por exemplo, é bem específica. Segundo o manual, é um logradouro público coberto principalmente por grama e que tem uma finalidade paisagística ou ornamental. Ou seja, não é um mato qualquer, é uma área pensada para deixar o lugar mais bonito. Da mesma forma, um jardim público também tem a sua própria definição na lei. É uma área para exibição e cultivo de plantas e flores, também com um propósito paisagístico. Basicamente, são aquelas áreas verdes que enfeitam as nossas cidades. E aqui, presta atenção, porque esse é um ponto crucial que muita gente não sabe. A condição do local não importa para a fiscalização. A regra diz para considerar a área como gramado ou jardim, mesmo que ela só tenha uns vestígios de vegetação ou já seja praticamente terra abatida. Aquela desculpa de que, nem tinha grama direito, não cola, viu? Certo. Com as definições bem claras, a pergunta que fica é: em que cenários exatamente essa multa pode ser aplicada? Vamos ver como é que isso funciona na prática. A fiscalização cobre tanto o ato de dirigir sobre o local, mesmo que seja só uma parte do carro, só uma rodinha passando por cima, quanto uma situação bem particular, um veículo sendo empurrado de propósito sobre a área. A única exceção para esse caso é se o carro estiver com uma pane mecânica. Mas atenção, hein? Este código não se aplica para toda e qualquer situação que envolve grama. É fundamental saber diferenciar os casos para entender qual é a autuação correta. Vamos ver isso agora. E aqui a gente consegue ver essa diferença perfeitamente. O código 58193 é para quando você transita diretamente sobre gramados e jardins públicos, ponto. Agora, se o motorista passa por cima de um canteiro central, mesmo que ele tenha grama, ou faz um retorno passando por cima de um jardim, aí a história é outra. São outros códigos específicos para essas manobras. Então, depois desse nosso papo todo, o que a gente precisa guardar de mais importante? Qual é a informação que tem que ficar gravada na mente? Vamos fazer um resumão para não esquecer mais. A infração é transitar em gramados em jardins públicos. O código é o 58193. A penalidade é pesadíssima, infração gravíssima, com 7 pontos na CNH e multa multiplicada por 3. E o lembrete de ouro: a regra vale mesmo que o local já esteja desgastado, só com terra batida. Federais do Ensino, o papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensinopapodetransito@gmail.com.